Olá, estaremos agora iniciando a nossa apresentação de farmacologia. O grupo é constituído pelos alunos Jaqueline, Luiz Fernando, Mariana, Mônica, a Regina e por mim, Gabriel. O grupo ficou responsável por falar sobre os medicamentos denominados AINES. O que são os AINES? São anti-inflamatórios não esteroidais, ou seja, que têm uma ação que promove a inibição das enzimas chamadas ciclooxigenases, mais especificamente a COX-1 e 2. Esses medicamentos eles têm ação antipiréticos, ou seja, auxilia na regulação da febre, analgésico no combate à dor e, como já disse, anti-inflamatório, né? Ele auxilia na regulação da inflamação. As duas classes de medicamentos que ficou responsável para o grupo foi o solicilatos e os oxicans. Dentro dos solicilatos, ele está subdividido em ácido acetil salicílico e salicilato de sódio. E dentro dos oxicam ficou o peroxicam, o tenoxicam e o meloxicam. O ácido acetil salicílico, ele está dentro da classe dos salicilatos. Ele é um anti-inflamatório não esteroidal, utilizado nas espécies bovinos e equinos. Seu mecanismo de ação não é muito bem conhecida, mas ele vai promover a inibição da síntese de prostaglandinas, que causam vasodilatação. Ele é indicado como anti-inflamatório com ação analgésica, antipirética e trombolítico. É indicado para tratamento de laminite e uveites em equinos. Ele é contraindicado em pacientes que apresentem úlceras gástricas, desordens hemorrágicas, asma ou insuficiência renal. Ele deve ser utilizado com cautela em pacientes com hipoalbuminemia, problemas renais ou hepáticos ou em animais neonatos. Seus efeitos adversos ele podem causar gastrite em equinos, sangramentos e ulcerações gastrointestinais, além de reações de hipersensibilidade. Sua farmacodinâmica... Volta, por favor. Sua farmacodinâmica, seu mecanismo de ação, ele vai inibir, principalmente, né, a síntese de prostaglandina. E o ácido acetilsalicílico, ele vai inibir a agregação plaquetária através da inibição de síntese de tromboxano nas plaquetas. Seu mecanismo de ação, ele vai se basear principalmente na inibição irreversível da ciclooxigenase. Passa, por favor. Sua farmacocinética, o ácido acetilsalicílico, ele vai ser bem absorvido no estômago e vai ser encontrado tanto nas ligações das proteínas plasmáticas quanto de forma livre. Nos equinos, ele vai apresentar uma meia-vida de pelo menos 1 hora. Seus principais representantes, foi o único que a gente conseguiu achar, esse agespirin, e ele é apresentado em peso líquido de 100 gramas. E também a administração dele é com a frequência de 12 em 12 horas por via oral, e a dosagem de equinos e bovinos é de aproximadamente de 10 a 25 miligramas por quilo. Dentro dos salicilatos também tem o salicilato de sódio, que ele é indicado para bovinos e equinos para o tratamento de reumatismos, nas artrites agudas ou crônicas, nos estados reumáticos dos músculos e articulações, nas manqueiras, nas nefrites e nefralgias. Além disso, também nos estados febris de qualquer origem, e ele é um adjuvante nas endocardites, miocardites e miosites. A via de administração desse medicamento pode ser por intramuscular profunda ou por intravenosa profunda. O principal representante do salicilato de sódio, achamos, foi o claudizal, e sua frequência de utilização é a cada 24 horas. Sua farmacodinâmica, ele é um agente anti-inflamatório não esteroidal, né? E aí ele vai potencializar a ação da fenilbutazona. Ele também tem atividade antipirética e analgésica. Tem a ação
espasmolítica sobre a musculatura lisa, sinergismo do componente analgésico central e sua ação reguladora dos centros vegetativos, produzindo assim a dilatação dos vasos sanguíneos periféricos, o que vai resultar em uma maior afluência do sangue para a musculatura estriada. Fisiologicamente e terapeuticamente é desejável. O seu tempo de carência não requer o tempo de carência, né, para o consumo de leite e nem de carne, de bovinos e equinos que foram tratados com esse medicamento. Dando início agora à classe dos oxicans, eu começo falando do piroxicam. Ele é indicado principalmente para as espécies bovinas e equinas e também para os cães, sendo que, ao administrá-lo para os felinos, essa administração deve ser tomada com cautela. Ele é um medicamento em que a sua apresentação é principalmente para o uso humano, porém, com a literatura técnica adequada e com um profissional veterinário, suas informações podem ser adquiridas, né? Ele possui uma receita simples e pode apresentar alguns efeitos adversos, assim como é esperado dos AINES, eles causam efeitos adversos nos animais mais observados ao sistema gastrointestinal, como vômito, inapetência, gastrite, ulcerações e hemorragias. Os efeitos que não devem ser esperados, que não são desejados, são as ulcerações gástricas, gastrites e gastroenterites hemorrágicas. Isso está basicamente relacionado à prescrição do medicamento, né? E isso entra também na questão das superdosagens. Ou seja, isso tudo está cabível ao profissional. A gente não deve fazer uso deste medicamento sem uma indicação de um profissional adequado. Sua frequência de utilização na sua administração é de 24 em 24 horas, né, ou seja, do dia a dia. Sua dosagem recomendada é de 0,3 até 2 miligramas por quilo do animal, isso para bovinos e equinos. E aqui também tem algumas interações medicamentosas que eu consegui encontrar, que no caso, aqui está citando interações com os anticoagulantes, com o lítio. Na sua farmacologia, a farmacologia dos AINES são bem parecidas, né? Ocorrendo principalmente a inibição da síntese das prostaglandinas e, consequentemente, redução da conversão do ácido araquidônico em prostaglandinas. Além disso, o piroxicam é inibidor da agregação plaquetária, efeito que pode permanecer até 2 semanas após a administração do medicamento. Ele inibe também a formação de superóxidos, liberação de enzimas lisossomais e a agregação de neutrófilos. A sua farmacocinética, ele é um medicamento bem absorvido pela via oral, que apresenta ação anti-inflamatória prolongada no organismo. Acredita-se que possa ocorrer circulação enterohepática, o que justifica essa meia-vida prolongada. Por apresentar ação duradoura, pode ser administrado uma vez ao dia. Aqui estão alguns exemplos, né, que eu consegui encontrar. Isso aqui nas espécies mais utilizadas, bovino e equino. Aqui eu citei o Agrocil 5 Mega e o Agrovet Plus. Dando continuidade aos medicamentos da classe oxicans, a gente tem o tenoxicam, que é indicado no tratamento de processos inflamatórios e analgesia pós-cirúrgica. A gente tem contraindicações não usar em cães que sofrem distúrbios gastrointestinais, incluindo ulceração e sangramento, alguma evidência de distúrbio hemorrágico, animais cardiopatas e com alguma função renal ou hepática comprometida, além de hipersensibilidade à substância ativa a qualquer recipiente. Ele é indicado para o uso de cães e gatos e tem como farmacodinâmica,
como principal função a inibição da síntese de prostaglandina, importante no processo da inflamação. Além da inibição da prostaglandina, a gente tem inibição das ciclooxigênases e a redução da conversão do ácido araquidônico em prostaglandina. Alguns efeitos adversos do tenoxicam são observados em relação ao sistema gastrointestinal, como vômito, inapetência, gastrite, ulcerações e hemorragias, além de o medicamento em uso prolongado podem agravar quadros de doenças renais e hepáticas. E tratamento longo em gatos podem aumentar as chances de reações adversas. Então, o uso desse medicamento requer muitas contraindicações em relação aos animais. Sua farmacocinética possui uma meia-vida prolongada, com alta afinidade com proteína plasmática, sendo hidrossolúvel e sendo excretado pelas fezes e urina. Suas vias de administração é intramuscular e oral, e a frequência de utilização é de 24 em 24 horas. Nesse slide, a gente tem algumas representações do medicamento, sendo ele podendo ser usado em comprimido ou na solução injetável através do pó liofilizado. Bom, agora para fechar a classe dos oxicans, a gente vai falar sobre o meloxicam, que é um dos fármacos dessa classe mais utilizado, e ele apresenta um mecanismo de ação como os outros já citados acima, né? A sua principal função é inibir a síntese das prostaglandinas, né? E ele, diferente dos outros, ele vai apresentar uma afinidade pela COX-2. Ele é muito importante no processo de inflamação, e ele age também Perdão, me perdi aqui rapidinho. Ele é um potente inibidor da prostaglandina dos tromboxanos. E ele apresenta uma boa ação antipirética, né? Que vai combater a febre. Ele vai agir e inibir no mecanismo que eleva a temperatura do corpo. A sua farmacocinética apresenta em cães uma meia-vida que vai de 12 a 36 horas, em equinos a meia-vida é de 3 horas e em bovinos é aproximadamente de 13 horas. Os seus efeitos adversos já foram citados acima, né, comumente para essa classe de fármacos. Ele vai apresentar um desconforto gastrointestinal, né, como vômito, inapetência, que é a falta de apetite, gastrite, ulcerações e hemorragias. E nas doses terapêuticas ele causa principalmente diarreia e inapetência. Pode passar. A sua via de administração para grandes animais é a intravenosa e oral, com a frequência dando um intervalo de 24 horas, e para os pequenos animais em cães pode ser tanto por intravenosa e oral e subcutânea, e em gatos somente oral e subcutânea. A duração de tratamento dos cães é no máximo de 14 dias e no gato no máximo de 4 dias, porque eles apresentam uma sensibilidade muito maior. Ele é um potente analgésico, como já citei, e um anti-inflamatório, muito utilizado para processos dolorosos e intervenções cirúrgicas. Ele também é utilizado em tratamentos de osteoartrites e de orteosarcoma em cães. Aqui estão os principais representantes dessa classe, né, de diferentes tipos de aplicação, tanto em líquido como esse meloxicam de pasta. E é isso, aqui encerra nossa apresentação, espero que a senhora goste, fica com Deus.